A situação do menino Endrick parece ter encontrado uma solução. Convenhamos que ninguém quer ficar num clube em que você não joga. Eu já dei opiniões inclusive sobre o que eu penso da situação do Rodrigo, por exemplo, no Real Madrid. Um brasileiro que tem pouquíssimas oportunidades, que conseguiu ser protagonista minimamente com o Carlo Ancelotti, mas que com Xabi Alonso sempre é o reserva, a última opção ou a penúltima. Porque eu vou chamar de penúltima, porque a última mesmo é Endrick Felipe. Endrick merecia mais oportunidades, só que Xabi Alonso não acredita realmente no seu potencial. Endrick já havia passado por algo parecido no Real Madrid, na época em que Carlo Ancelotti era o treinador. Na época, Ancelotti, numa batida de pênaltis entre Atlético de Madrid versus Real, na Champions League inclusive não confiou no Endrick e acabou colocando o Rudiger para bater no seu lugar. Ele havia justificado na coletiva que era o melhor pro time e que quando viu o Endrick se tremendo, acabou não optando. E tudo bem, é uma escolha do treinador. Na época, muita gente criticava Ancelotti porque ele parecia não acreditar no Endrick tanto assim. Bem, se as pessoas soubessem o que viria logo depois com Xabi Alonso, não teriam criticado tanto o Mr. Ancelotti. Porque com Xabi Alonso ele esquenta tanto o banco que tá ficando até vergonhoso. Parece que finalmente ele acordou e apesar de não descartar a possibilidade de voltar pro Real Madrid quando a transferência acabar, fato é que Endrick parece querer realmente ser emprestado. E finalmente um time acendeu a expectativa para ele. Finalmente teremos a oportunidade de ver o Endrick em um time de respeito. Trata-se do Lyon. Talvez você imaginava que ele fosse emprestado para algum time da Premier League, como o Manchester City, um Liverpool, um Arsenal, um Chelsea. Mas convenhamos que na situação do Endrick ele não tem nem muito o que reclamar, porque ou era isso ou era simplesmente ficar no Real Madrid bofando no banco. Ainda mais levando em consideração que equipes como o Paris Saint-Germain e o Olympique de Marseille também observaram ele com mais cuidado na França. Porém o Lyon parece o melhor projeto possível e eu vou mostrar pra você nesse vídeo o porquê esse projeto do Lyon parece ser mesmo mais recomendável pro Endrick. E finalmente teremos o garoto suspirando de alegria ou pelo menos sendo o mínimo de liberdade em um clube de futebol, desde aquele tempo que ele saiu do Palmeiras e nunca mais foi o mesmo. Com isso eu vou pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal antes de qualquer coisa para vermos o futuro destino do Endrick, que já tá praticamente 99% confirmado, então não tem erro. Bora pro vídeo. Para entender a importância da ida dele ao Lyon é preciso ver onde o Endrick está agora e por que o cenário atual no Real Madrid não está entregando para ele tudo o que poderia. Endrick é uma promessa enorme, chegou ao Real após destaque no Palmeiras com muita expectativa e de fato mostrou lampejos de qualidade. Velocidade, finalização, presença diária, dentre outras características que o projeto do clube vislumbrou. Na temporada 24-25, 37 jogos, 7 gols, mas muitos jogos entrando do banco ou com minutos reduzidos, tanto que ele precisou de menos minutos para marcar de gol, até mesmo que Lamine Yamal. O então técnico Carlo Ancelotti chegou a elogiar o garoto, apontando que o céu é o limite. Na temporada 25-26 até agora, Endrick praticamente não teve minutos sob o novo técnico Xabi Alonso, e fica evidente a falta de confiança ou adaptação ao sistema. A concorrência ofensiva no Real Madrid é brutal. Jogadores de altíssimo nível, contrato com expectativas. Dificulta muito para o jovem de 19 anos se encontrar com ritmo pleno. Para o Endrick, que ainda está em fase de formação, tanto técnica quanto mental e física, jogar pouco é um risco. Desenvolvimento travado, visibilidade reduzida, confiança abalada. Ademais, ao horizonte da Copa do Mundo de 2026 e o desejo natural dele de figurar na seleção brasileira. Para isso precisa jogar, não treinar ou esperar no banco. Um empréstimo ou transferência para um clube onde tenha mais minutos e protagonismo pode resetar esse ciclo, voltar a jogar, recuperar confiança, mostrar talento e ritmo competitivo. No Real Madrid o tempo está esquecendo de Endrick. Se ficar parado, o risco é ficar fora de sequência e perder mercado, visibilidade e até moral. Agora vamos ao porquê do Lyon ser a escolha certa nesse momento para ele. A imprensa francesa e a brasileira indicam que o Lyon já tem acordo encaminhado com o Real para um empréstimo de 6 meses dele, a partir de janeiro de 2026. O técnico do Lyon, Paulo Fonseca, já fez declarações indicando que todo jogador de qualidade é bem-vindo e não escondeu que o clube pensava no brasileiro. O clube perdeu referências ofensivas como Alexandre Lacazette e Georges Mikautzi e, portanto, há vácuo no ataque para um talento como o Endrick buscar posição. Embora o Lyon não seja o topo absoluto da Ligue 1 como o Paris Saint-Germain, por exemplo, ele exerce competição séria
está em torneios europeus como a Liga Europa e oferece um nível que permite ao jogador tanto testar-se como crescer. A Ligue 1 pode oferecer menos pressão imediata, maior espaço para jovens brilharem e menos guetos de superestrelas impenetráveis, o que favorece Endrick para se mostrar. E o mais relevante, o Lyon coloca Endrick numa posição de protagonismo, ou ao menos com boa chance disso. Ele não vai para acompanhar os medalhões, da forma como foi no Real, ele vai para disputar e possivelmente assumir um papel que seja maior. Essa mudança de paradigma é crucial para o desenvolvimento dele. Quando um jogador jovem começa a ter sequência de 90 minutos, titular, responsabilidade, sua curva de crescimento muitas vezes acelera. O ambiente também pode favorecer a maturidade. Sair de um clube gigantesco com pressão máxima para um clube que exige, que dá minutos, que espera que o jogador produza, é diferente do simples estar num grande clube. Agora chegamos ao porquê que isso é benéfico de maneira prática. Quais ganhos ele pode obter e por que isso importa? Ele vai ter ritmo de jogo, com mais partidas, mais minutos e maior adaptação à intensidade europeia, entrosamento, percepção de jogo, evolução técnica e tática, ter confiança e ser escolhido para jogar, marcar gols e sentir-se peça-chave. Tudo isso alimenta a convicção e reduz a ansiedade típica de jogadores em clubes grandes. No Real Madrid ele acabava muitas vezes como promessa ou substituto, no Lyon ele pode experimentar ser referência no ataque, o que exige aprimorar movimentos, tanto de jogar como centroavante, por costas, pressão, posicionamento, finalizações e sequência. Num clube onde ele tem mais responsabilidade, cada bom jogo conta mais para registros pessoais, para imprensa, para a seleção. Se ele brilhar, ficará visível para a seleção brasileira, para o Real, caso queira voltar, ou para outros grandes clubes. Do ponto de vista do Real Madrid, o empréstimo é inteligente. Não queiram negociar o jogador agora, mas sim vê-lo evoluir, somar minutos e valorizar, para que ou retorne melhor ou tenha melhor mercado para ser vendido. Para o Lyon é uma boa relação, um talento emergente com motivação, que pode ser resultado imediato e valor futuro. Para o Endrick, ganhar nessa janela de 6 meses pode ser decisivo para 2026, seja para se firmar no Real ou para seguir carreira ativa. Se Endrick conseguir acertar essa temporada de transição, pode estabelecer uma base sólida, ritmo, gols, visibilidade, melhores contratos, maior protagonismo, mais seletividade nas escolhas futuras. Isso reduz o risco de muita promessa e pouca entrega que muitos jovens talentosos enfrentam. Além disso, no momento de tomar decisões maiores, contratos, transferências e seleção, ele estará numa posição mais forte. Eu joguei, mostrei, marquei gols, em vez de esperei no banco, cumprir papel de coadjuvante. Em nível de seleção, jogar regularmente, especialmente no campeonato europeu de competição, coloca no radar da seleção brasileira. E esse tipo de visibilidade aumenta a sua reputação global. Para que essa mudança seja realmente bem sucedida, há também porém desafios que o Endrick e seu entorno devem levar em conta. Adaptar-se à nova liga, ao novo país, à nova língua, ao estilo de jogo francês, com transições que nunca são automáticas. Ele precisa também encontrar ritmo rápido. 6 meses é pouco para relaxar, é tempo para acelerar. Sair de um gigante para um passo lateral pode parecer recuo, mas deve ser visto com mentalidade de processo. Ele deve abordar como plataforma de crescimento. Mesmo com bons momentos, bastam desequilíbrios para que a narrativa dê voltas também. Entrar no banco com frustrações, ele deve aproveitar a chance. Embora emprestado, ele também está no radar do clube mãe, o Real Madrid. Portanto, se for emprestado, deve cumprir, evoluir e voltar com força. A ideia de Endrick para o Lyon não significa falha no Real Madrid, ao contrário, pode representar o passo justo e necessário para que ele realize todo o potencial que todos enxergaram quando chegou. No clube menos pressionado que os gigantes absolutos, com espaço e confiança para jogar, ele pode ganhar aquilo que lhe faltou até agora: minutos, protagonismo, crescimento acelerado. E isso pode refletir numa virada de fase de promessa para a realidade. Se tudo correr bem ao final desses 6 meses, veremos o Endrick mais maduro, mais rodado, mais pronto para desafios maiores, seja no Real Madrid, seja em outro grande clube, e certamente mais preparado para vestir a camisa da seleção e disputar a Copa do Mundo. Portanto, vamos imaginar cenário: Endrick chega com empréstimo de 6 meses, de janeiro a junho de 26, pegando a segunda metade da Ligue 1, mais Copa da França e possíveis jogos europeus. Chega com 19 anos buscando minutos e protagonismos. O Lyon recebe ele com status de reforço estratégico. Ele chega após um semestre discreto no Real Madrid, muitos minutos no banco e com sede de se provar. Paulo Fonseca tende a colocá-lo no 4-2-3-1, como centroavante móvel, com liberdade para cair pelos lados. Em 4 jogos, vamos supor que ele faz 3 como titular, marca 2 gols com uma assistência.
E logo os comentários gringos se impressionam, falando dele que o Lyon trouxe um atacante de luxo. Em fevereiro, físico e ritmo já podem estar nivelados. Endrick se adapta à intensidade da Ligue 1, aprende o ritmo de jogo e com defesas físicas, linhas compactas, ele se adapta. O Lyon passa a usar jogadas de transição, explorando sua velocidade e finalização. Endrick vai começar a ser comparado pela imprensa a Lacazette nos seus primeiros anos. Nos meses de março e abril tende a ganhar cada vez mais oportunidades, provando que é decisivo contra grandes clubes, chegando até provavelmente a ser eleito o jogador do mês, mencionado em matérias de marca e as como o Endrick que o Real Madrid esperava. Como projeção, o Lyon pode terminar a Ligue 1 em quarto lugar, com vaga na Liga Europa. O Real Madrid pode então começar a cogitar seu retorno, dando muito mais moral e acreditando nele. Carlo Ancelotti então telefona pro jogador e diz: "Você mostrou que está pronto." Assim ele encerra o ciclo valorizado, confiante e no radar da seleção. Mas como que ele pode se encaixar na seleção brasileira então? Ancelotti tem usado um 4-3-3 mutável, Rodrigo, Vinícius Júnior e quem sabe a posição do Endrick. Ele pode ser o falso 9 móvel, alternando entre atacar o espaço e recuar para tabelas com Vinícius e Rodrigo, pressionar a saída adversária com papel fundamental no modelo de Ancelotti, abrir espaço para Vinícius atacar a diagonal e dar amplitude ofensiva, ser o instinto de área que o Brasil perdeu desde o auge de Ronaldo Nazário, o Ronaldo Fenômeno. O Carleto é conhecido por saber desbravar jovens talentos e destravá-los também. Fez isso com Vinícius, com Rodrigo, com Valverde e até Jude Bellingham. Com Endrick, o foco seria controlar a ansiedade, aprender a decidir melhor nas finalizações, compreender quando acelerar e quando cadenciar, evoluir na leitura e também no espaço com pressão coordenada. Se ele realmente for para a Copa do Mundo, vai ter uma briga muito boa perante ganhar o seu espaço. Acima de tudo, a ida dele para o Lyon não é fuga, é formação estratégica. Ele pode ir da reserva do Real Madrid para a vitrine da Ligue 1, reconstrói seu ritmo, ganha maturidade e volta como um jogador completo. Em seguida, essa base sólida o leva para a seleção brasileira de Ancelotti, onde se torna peça de renovação tática e emocional no elenco. O resultado? Um garoto que aos 19 anos transforma um empréstimo em ascensão meteórica, reconquista o Real Madrid, veste a amarelinha e entra no radar da Copa do Mundo como protagonista da nova geração. Podemos também fazer um comparativo em relação a outros clubes que eles estavam sendo especulados, inclusive porque o Lyon não foi só especulado no Lyon, foi no Manchester United, no Marseille, no PSG e na Juventus. Com chances de titularidade, no Lyon ele tem de 70 a 80% de chance de titularidade imediata, pois o Lyon está carente de um atacante referência. Endrick chega para ocupar o espaço central, com confiança total no técnico Paulo Fonseca. Se fosse para o Manchester United, teria de disputar espaço como um 9 consolidado. Além de que o Manchester United, inevitavelmente, por mais que gostem ou não, é considerado um cenário e cemitério de promessas nos últimos anos, como Sancho, Martial e até Alejandro Garnacho. Não preciso nem falar da péssima relação que ficou no Antony no United, né? Não preciso nem dizer pra você. No Olympique de Marseille, sim, pode haver espaço, mas a projeção é muito média em relação a um time instável. Há espaço sim, mas o clube vive turbulência constante, troca de técnico, crise interna e pouca paciência com jovens. Tem até Aubameyang e Iliman Ndiaye, mas sem grande estabilidade ofensiva. No Paris Saint-Germain, também é baixa a probabilidade dele ser titular absoluto. Kylian Mbappé, é verdade, ele saiu, mas chegaram Barcola, o Ramos, Gonçalo Ramos e possivelmente o Kolo Muani pode voltar. O clube continua buscando nomes midiáticos e Endrick seria sim um coadjuvante de luxo, coisa que ele não quer, principalmente pelo que ele viveu no Real Madrid, teria de fato poucos minutos. Já na Juventus no momento, o Vlahovic é titular absoluto ainda e o sistema do técnico torna-se sim fechado. O estilo tático defensivo e a rigidez italiana travariam uma evolução técnica e ofensiva dele. O técnico do Lyon, o Paulo Fonseca, inclusive é conhecido por potencializar jovens atacantes sem sufocá-los taticamente. O ambiente francês é formador e não punitivo, ele tem liberdade para errar, menos tabloides e redes sociais cobrando gols todo jogo. Com pressão controlada, torcida engajada e mais paciente com jovens, perfeito para reconstruir a confiança. Além disso, um sistema tático compatível com sua natureza híbrida, entre 9 e ponta, algo essencial para sua formação. O único realmente é o Lyon, que oferece sequência, crescimento e equilíbrio emocional, que são cruciais para chegar à seleção brasileira. Assim como o Ajax foi trampolim de jovens craques como Suárez, Eriksen e De Jong, o Lyon pode ser o estágio europeu que transforma Endrick de promessa em realidade. Ele jogaria livre,
subir mais em nível competitivo europeu, aprenderia a maturidade tática que o Real exige, entraria na seleção não como símbolo de marketing, mas como merecimento técnico, e ao final voltaria ao Real Madrid não como garoto, mas como protagonista, pronto para disputar a posição com Mbappé, Rodrigo e Vinícius Júnior. Não se trata de dizer que o Endrick é mais ou menos jogador do que quando saiu do Palmeiras, se trata de ver alguém que não teve a mínima oportunidade possível. O elenco do Lyon, acima de tudo, consegue unir juventude com experiência e traz jogadores com pés no chão, fincados no chão, que querem acima de tudo voltar ao protagonismo francês, que convenhamos não vem há muito tempo, desde os tempos de Juninho Pernambucano. Aliás, a própria herança do Juninho, de maneira brasileira, faz com que a brasilidade se torne presente na equipe do Lyon. E o Endrick na Liga Francesa tem tudo pra sobrar, até porque ele consegue ter uma coisa que muitos jogadores até franceses têm que ter pra desenvolver com o tempo e não tem logo de imediato, sabe? Que é o seu físico de trator. Endrick é um verdadeiro monstro em campo pelo seu físico absurdo. A genética do moleque veio absurda. E eu falo sim de qualidades tanto técnicas como também da característica de força física que ele tem. Quando o Endrick pega a bola e vai correndo, meu amigo, parece que o cara é um trator ambulante. Com as pernas no máximo, o Endrick coloca a bola e ninguém consegue tirar do moleque. A força que ele tem no pé é tão absurda que as finalizações parecem mísseis teleguiados. E não se trata de dizer que o moleque não tem defeito jogando bola, mas sim trata-se de dizer que sim, reconhecer que ele tem características que muitos jogadores gostariam de ter um dia, mas não conseguem ter justamente por não terem o mesmo nível de qualidade dele. Ele é de fato uma joia rara, um talento muito grande. E deu azar justamente de ter no time nomes como Mbappé e Gonçalo Garcia no Real Madrid, porque o talento que ele tem dava para ser tanto bem aproveitado como também ser mais reconhecido entre os treinadores, em especial ao Xabi Alonso, que já viu que quando colocou o Endrick, inclusive no Real versus Valência, no recente 4 a 0 que teve agora pela La Liga, nos 11 minutos que ele entrou ele foi muito bem, até superando o Massantuano. E eu trouxe aqui no canal um vídeo inclusive de muitos torcedores madridistas inconformados porque Massantuano tinha mais chances que o Endrick. Então talvez o ambiente mais propício e necessário para ele seja mesmo sair e encontrar um novo ar, um respiro. Eu sei que o sonho dele é sim ser destaque no Real Madrid, mas temos que ser honestos. Se o seu próprio treinador não o reconhece, você tem que tentar outras formas de tentar a vida, de seguir a vida sendo um jogador profissional e não ficar apenas vivendo de migalhas. Então sim, se trata de um jogador com potencial incrível, que sinceramente acho até difícil que vá para essa Copa do Mundo de 2026, mas que com muito foco e suor pode sim ser o titular na Copa de 2030, porque convenhamos né galera, vamos ser bem sinceros aqui, depender do Richarlison para muitas convocações não é o mais legal. O Richarlison é um cara muito gente boa, eu concordo, o cara ó, é presença, é firmeza, é humilde, ajuda a sua comunidade, é um cara muito bom, tem um sangue bom, um coração puro, mas convenhamos que no futebol ele tá devendo ultimamente, e talvez ele nunca foi aquele 9 tão técnico para a seleção. E nessas características temos o Endrick, que apesar de ser mais baixinho, sim, o Endrick não é tão alto para um atacante camisa 9, mas ele tem características tanto no pivô, quanto na finalização, quanto no arranque, que são bem superiores em relação ao Pombo. Então muito por isso eu torço muito pelo sucesso do Endrick, até porque o moleque parece ter um coração de ouro. Desde os tempos em que ele falou que na sua família a convivência foi difícil para tentar sobreviver, e que por muitas vezes ao lado do pai chegou a se questionar que não tinha um tostão no bolso nem para comer nada, e que chegou a chorar com o pai dizendo que um dia ia fazer a sua família crescer na vida. Então o moleque conseguiu. Se ele tá bem estabelecido financeiramente, agora falta ser estabelecido profissionalmente em outro clube. Mas e você, torce mesmo pelo sucesso do Endrick? Comenta embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefut e eu agradeço a você por ter chegado até aqui. Na verdade meu nome é Gabriel. Se inscreva no canal, deixa seu like e ó, eu te vejo no próximo vídeo, valeu!